Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, estamos na Semana Santa e o Evangelho de hoje vai apresentar mais um quadro e alguns personagens. Está em João capítulo 13, de 21 a 33, depois de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vás? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui está um quadro muito interessante no percurso de Jesus para a sua paixão, morte e ressurreição. Os discípulos estão aí comendo numa ceia e aparecem 3 personagens. Quais são eles? João é o primeiro que é mencionado, depois Judas e Pedro. É bonito ver que o Senhor está à mesa com seus discípulos e parece que olhando para eles, olhando para aqueles companheiros frágeis, mas também seus amigos, ele fica profundamente comovido e diz aquilo que estava doendo na sua alma, que um deles iria entregá-lo. E interessante que o evangelista, aqui João, relata esse texto, dizendo que os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Então, de certo modo, todos ali eram fracos. Qualquer um dali poderia ser um traidor. Não existia ninguém melhor do que o outro. Parecia que todos estavam pensando: será que sou eu? E aí é onde aparece o primeiro discípulo a ser citado mais diretamente nesse texto, o discípulo amado, que estava recostado ao lado de Jesus. Ora, os judeus eles comiam sentados, né, em almofadas. Muitas vezes se encostavam até mesmo para descansar as costas, a coluna.
Pedro então pede que ele pergunte. O discípulo amado faz isso, e é relatado que nesse momento que Pedro pede que João pergunte ao Senhor, o discípulo reclina-se ainda mais. Se até aquele momento ele estava recostado ao lado de Jesus, agora ele se reclina sobre o peito de Jesus, como para escutar o seu coração, e pergunta quem é. O ato de Jesus de dar o pão molhado no molho para aquele que vai trair é, na cultura judaica, um simbolismo. O anfitrião, para acolher os seus amigos, para mostrar um afeto especial, muitas vezes fazia isso de molhar o pão no molho e dar para alguém. Dar para alguém do seu coração. Com esse ato, Jesus está dizendo: você é meu amigo, Judas. Eu te amo. Tu és importante para mim. No entanto, mesmo diante do ato do amor do Senhor, ao receber o pão, Satanás entra em Judas. Forte isso, não é? Algumas pessoas interpretam de modo mais espiritual, é claro, esse texto dizendo que exatamente o efeito contrário da comunhão, não é? Quando os dois corações não estão comungados no amor, o efeito do amor, o efeito da gratidão, às vezes é exatamente o contrário no coração daquela pessoa. A gente às vezes vê isso acontecer na prática da vida. Quando uma pessoa está cheia de ódio, cheia de rancor, o bem que você fizer a ela, ela vai interpretar também como um mal. O coração de Judas estava todo ali já permeado de tentações, de maus pensamentos, infelizmente. Diz então o evangelista que ele sai, imediatamente depois disso ele sai. Ele rompe com a comunhão. Os discípulos estavam ali, mas ele sai. Era noite. Uma expressão muito típica do quarto evangelho para dizer o tempo das trevas, o tempo do mal, a forma como aquele momento simbolizava toda uma investida do mal contra a vida de Jesus. Mas o texto não para aí, não para apenas na traição de Judas. Apresenta também já no final do texto a figura de Pedro, que vai dizer: Senhor, eu vou dar a vida por ti, vou para onde for contigo. Mas igualmente Jesus diz a ele: Pedro, o galho não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Jesus também anuncia ali a traição, ou a negação, melhor dizendo, de Pedro. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe que todos os discípulos ali estavam sujeitos ao erro. Eles olhavam uns para os outros. Judas deixou que Satanás o levasse ao extremo. Ele pecou, ele errou. Mas também Pedro errou e de fato negou Jesus, abandonou no momento que ele mais precisava. É apresentado então 3 figuras para nós. Uma do discípulo fiel, aquele que está recostado no peito do Senhor e que permanecerá. Diz o evangelista que ele estava aos pés da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. A figura do traidor e a figura de Pedro. De certa forma, aqui está um protótipo de 3 modelos de seguidores, de discípulos do Senhor. Eu não sei vocês, mas aquele que mais parece conosco parece ser a figura de Pedro. Que seja. Deveria ser, de fato, o do discípulo amado. Aquele que permaneceu fiel sempre. E permaneceu fiel porque era íntimo de Jesus. Isso é o detalhe que a figura de São João revela para nós. A fidelidade está muito mais ligada à relação do que somente a questões de nós nunca errarmos. João também tinha errado. Não sei se vocês lembram no Evangelho. Ele é um daqueles que diz: Senhor, queres que a gente peça aqui fogo do céu para queimar essas pessoas que estão falando em seu nome? Jesus diz para ele: que espírito está movendo você? Todos erraram, mas só alguns se arrependeram. E quando a gente se arrepende, por maior que seja o nosso pecado, sabemos que sempre teremos um lugar à mesa. Queridos irmãos, hoje olhemos para esses 3 modelos e rezemos pedindo a Jesus 2 grandes graças. A primeira, de termos o coração de João, íntimo, fiel, que essa intimidade seja a nossa garantia de fidelidade. Fidelidade seja muito mais intimidade do que impecabilidade. Mas se por um acaso nós errarmos, como provavelmente acontecerá, nós tenhamos a contrição de Pedro.
mas nunca, nunca o desespero de Judas. Rezemos, meus irmãos. Nós queremos te pedir, Jesus, isso. Essa intimidade que tenha a coragem de reclinar no teu peito e ouvir o teu coração, de te perguntar as coisas mais importantes da vida, de assim como revelar o que está dentro de nós, escutar o que está dentro do teu coração, Jesus. Esse foi o amor de João. Nós queremos também, Senhor, te pedir, quando não formos tão fiéis assim, tão íntimos, ao menos, Senhor, nos dê a graça da contrição de Pedro, de chorar amargamente nossas culpas, nossos erros, nossos pecados, as feridas que fazemos ao teu coração, Jesus. Tende misericórdia de nós. Que estes dois modelos de seguimento nos ajudem no nosso modelo, na nossa vivência de amor e de seguimento a ti. Livrai-nos, Jesus, do desespero. Livrai-nos, Jesus, do orgulho que nos impede de confiar na tua misericórdia. Livrai-nos, Senhor, e dai-nos a graça de podermos ter sempre um lugar à mesa. Dai-nos a graça da comunhão. Judas ficou mais fraco quando ele saiu ali da comunhão com seus irmãos, da comunhão contigo e com seus irmãos. Nós queremos, Senhor, que a comunhão que nós recebemos, que é o corpo e o sangue, que nos é oferecido em cada celebração eucarística, nos faça ainda mais unidos a ti e unidos aos irmãos. Ajudai-nos neste caminho, Jesus, porque queremos permanecer contigo. Assim seja. Amém. Olhando esse texto, me toca profundamente o momento em que diz que Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Que nós sejamos como João, consoladores do coração aflito de Jesus, e como Pedro, capazes sempre de recomeçar, mesmo que erremos 1000 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.